Entendeu? Ou não tivesse onde ouvir a palavra, tinha que ouvir lá na chuva, não tinha caixa de som. Então tem um lugarzinho que a gente se junta para ouvir, mas isso aqui não é igreja somos nós. Entendeu? E o que faz a sua vida mudar não é o lugar que você está, é isso aqui, ó. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus pregava nos montes, Jesus pregava nas ruas, e as pessoas eram abençoadas. Então é como se fosse assim. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai em todas as nações. Então o evangelho é como se fosse uma escola. Você vai lá, você vai ouvir, você vai aprendendo com Jesus, entendeu? E a palavra de Deus, ela é viva, porque a palavra de Deus, ela é Jesus. Jesus é a palavra, a mesma pessoa. Quando você ouve a palavra, você está recebendo Jesus dentro de você. Você recebe a palavra, você recebe Jesus. Jesus é eterno. Isso está escrito lá no João, no Evangelho de João, capítulo 1. E Jesus, quando ele entra em você, já começa a primeira transformação em você. Entendeu? Se ele encontrar dentro de você uma tristeza, ele tira. Se ele encontrar dentro de você uma depressão, ele vai tirar. Se ele encontrar dentro de você uma doença, ele vai botar para fora. Ele está entrando dentro de você. Você é o templo. Se ele entra, entendeu? O que ele achar de ruim, que vai te prejudicar, ele vai botando para fora. Até um câncer, qualquer coisa. Às vezes tem pessoas que tem coisas que ela nem sabe o perigo que ela corria, mas foi para a igreja, ouviu, Deus cortou aquele laço. Entendeu? Aí Jesus entrou, igual a mulher, uma irmã que vem aqui, que ela foi curada de câncer no colo do útero. Entendeu? Quantas mulheres a gente já orou aí, que estava com várias pedras no rins. E a mulher, teve uma que ouviu a palavra que uma vez orou, chegou em casa as pedras. Quando ela fazia um exame, cadê as pedras? Quem botou aquilo ali para fora? Foi Jesus que entrou nela, a palavra, o verbo. Então, quando a gente presta atenção direitinho, Jesus está entrando dentro de você. O que tiver de ruim na sua vida, ele vai botar para fora. Você está entendendo? Porque Jesus, ele quer te ver bem. Jesus, pessoal, ele não veio para destruir, ele não veio para pesar a mão de você, acabar com você, nada disso. A Bíblia diz que quem veio para destruir foi o demônio. Ele, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás veio para destruir, Jesus não. Ele disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância, né? Coisa boa, saúde, paz. Deus quer que a gente viva bem. Só que a gente tem que aprender a viver bem, porque às vezes a gente é inocente, a gente lidar. Você não enxerga no mundo espiritual. No mundo espiritual tem um lado bom, que é o lado do Senhor, e o lado ruim das trevas. E por você não enxergar o lado ruim, você não enxergar no mundo espiritual, você é inocente, você acha que não tem demônios que lutam contra você para te destruir, mas tem. Você está entendendo? Então a gente vai falar, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo. Quando nós somos batizados, descemos as águas, correto? Glória a Deus, esse foi um passo crucial para a sua salvação. Você aceitou Jesus, foi batizado para ser salvo, para morar no céu. Sim ou não? Só que não acabou por aí, você foi batizado e pronto. Não. O demônio, ele faz de tudo para tentar levar você de volta. Ele não está satisfeito, não. Por isso que a gente não pode ser inocente. Você está entendendo? Eu, por exemplo, fui liberta há muitos anos atrás, né? De coisas pesadas que eu fazia. Tu acha que o diabo desistiu de mim? Desistiu, não. Ele luta. Se ele pudesse, o sonho dele era me levar de volta. Entendeu? Esse seria o sonho dele. Então ele vai tentar de todas as formas me tirar da presença de Deus e me derrubar para ver se eu consigo, se eu volto, se eu caio na mão dele de novo. Pastor, o que a gente tem que fazer? Efésios 6, não problema. Aí você tem que ficar atento. Agora você já foi batizado? Já. Agora você vai ter que aprender, ter uma vida ali, de oração, buscando a Deus, para você não cair na lábia dele. Sim ou não? Ontem mesmo, foi antes de ontem eu preguei sobre isso, né? Aquele que está de pé,
Cuida para que não caia. Não pode dar mole para ele, não. Agora tem que manter a sua salvação. Glória a Deus. Hã? A própria Bíblia diz isso: não deixe ninguém roubar a sua coroa. Pastor, mas eu não tenho coroa lá no céu. Tenho coroa da salvação. Glória a Deus. Hã? Entendeu, dona Maria? Hã? Pode dar mole para ele não, dona Maria, senão já viu. Pode dar mole para esse bichinho não. Uma cajadada nele aí, senão já viu. Então, mas pastor, como é que eu dou umas cajadadas nele? Com a palavra. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Você tem a palavra, o diabo não consegue vencer não. Como que Jesus venceu o diabo lá no deserto? O demônio foi lá tentar ele lá. Está escrito. Está escrito. Foi assim que Jesus venceu, com a palavra. Com a palavra e com a oração a gente vence. Entendeu? Lá no Efésios 6, versículo 10, olha o que está escrito aí. Efésios 6, 10. Está escrito assim: a armadura de Deus. O título. Ele está falando, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos dar uma paradinha para você entender. Isso aqui que você tem que fazer. Você já foi batizado, já aceitou Jesus, glória a Deus. Agora você tem que começar a se fortalecer no Senhor. Oi, Rose, a paz do Senhor, meu amor. Deus abençoe. Agora você tem que começar a se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, porque o diabo tenta tirar você da presença de Deus. Ele tenta tirar você, tenta destruir tua família. Ele combate contra a gente, pessoal. Isso é uma batalha espiritual. Não pensa você que ele está satisfeito de ter perdido você, não. Você vem para a presença de Deus, entrega sua vida a Jesus, Jesus te liberta, glória a Deus. Você está feliz com isso? Tá, mas o diabo está triste, está chateado. Entendeu? Jesus também está bem. Então você tem que ser. Mas ele consegue me derrubar? Não. Demônio não tem força para te derrubar. Jesus botou o demônio assim, ó, embaixo dos nossos pés. Só que a gente tem que se fortalecer no Senhor. Se você não se fortalecer na palavra, aí você é uma pessoa vulnerável na mão dele. Entendeu? Você tem que se fortalecer no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? Na palavra de Deus. Você vai lá, está sempre orando, meditando naquela palavra. Bom dia, irmão, paz. Parece que eu cheguei mais atrasado. Na hora do amém, irmão. Então, o que acontece? Esquenta não, a gente é assim mesmo. Aí só vive assim dentro de casa, um implicando com a outra. Então, tá. De novo, misericórdia. Aí a gente tem que estar lembrando disso aí antes, você vê? Meu Deus do céu. Misericórdia. Aí, o que acontece, pessoal? Tem que se fortalecer no Senhor. Entendeu? Eu fui liberta. Eu não vou ficar falando com vocês, eu vou ficar falando aqui já tudo. Todo mundo já sabe que eu fui liberta. Então, mas depois disso, gente, eu comecei a comer palavra. Direto na igreja, caderninho, o pastor pregava um caderninho e oração. E depois da minha libertação, o diabo fez de tudo para me derrubar, sabia? Assim que eu fui liberta, misericórdia, assim que eu fui batizado, fazia de tudo para me levar de volta. Misericórdia de Deus. Por fim, sabe o que aconteceu? Eu tinha sido liberta das drogas há pouco tempo. Bebida, essas coisas assim. Aí depois eu tive a Yasmin, estava na igreja, né? Eu tive a Yasmin para lá grávida. Caraca, me deu como se fosse uma hemorragia de parto, quase que eu morri. Eu senti teve um dia que eu perdi tanto sangue, mas tanto sangue em casa,
Eu estava tão fraca que eu senti como se eu estivesse morrendo. Porque Deus não deixou eu ir mesmo. Meu parto da Yasmin foi muito complicado. Foi muito complicado. Eles esqueceram lá de ligar soro. E o médico, falei pro doutor, eu estava meio fraquinha, falei, doutor, mas eu acho que ela está nascendo. Não, ela vai demorar muito. Quando ele virou as costas, ela nem nasceu. Na sala oi? De pré-parto. Ele acabou de sair, eu estou falando para ele, doutor, não, nada, vai demorar muito ainda. Quando ele virou as costas, ele começou a sair. As enfermeiras, ele voltou correndo, não dá tempo mais de levar não, tem que ser aqui mesmo. Mas foi difícil. O meu parto, eu pensei que eu ia morrer daí a mim. Foi difícil. Aí eu tive ela, e depois que eu tive ela, eu continuei com muita dor, parecia que eu estava em trabalho de parto de novo. Falei, gente, isso não é normal, eu tive 2 filhos, parto normal, não era assim. Que dor é essa que parece que eu estou de novo, ou 2 neném não tem, senão isso não está lá que tinha 2 neném. Não, é sério. Aí eu pedi a enfermeira veio trazer um de pirona. Aí aquilo não passava, eu falei, chama o médico. Não, mamãe, é assim, meu pai, isso não é normal não, estou com muita dor. Aí ela foi lá, eles dão aquele negócio daquele toque, né? Aí começou a falar para ela, esse médico lambão, porcaria. Ela falou, né? Faz as coisas mal feitas. Aí, o que ela fez? Ela falou assim, olha, você vai ter que ser um pouquinho forte. Eu, o que foi? O médico fez o seu parto, mas não te limpou não. Vai ter que limpar você aí. Eu falei, caraca. Vai a mulher tudo de novo, é como se eu estivesse dando outro neném. Aí uma apertava aqui, a outra lá dentro. Foi tirando a caixinha do parto. Tempão ali, gente. Que dor, desespero. Sangue frio, anestesia sem nada. É como se eu tivesse sido outro parto. Olha, eu sofri ali. Não vou nem falar o nome do hospital, saí dele toda furada, eu estava quase fugindo do hospital. Eu falei para o Samuel, você vai me tirar daqui amanhã? Eu já tinha preparado tudo, eu tinha esquemado tudo por onde eu ia sair. Sério, eu falei, se me tirar daqui, eu saio. O quê? Toda hora tirando meu sangue, eu não vou sair daqui viva não. Sério, Deus me livre, gente. Aí saí de lá, fui para casa, e o sangramento? Sangrava tanto, mas tanto, quando eu levantava, você ficava azulzinho assim, ó. Eu perdi muito sangue. Tinha uma hora que eu estava deitada, que eu não sei não, a gente fala as coisas, é meio difícil do pessoal acreditar, mas eu tenho quase certeza absoluta, no dia do juízo eu vou saber disso melhor, eu tenho quase certeza que aquele dia eu ia morrer. Deus não deixou eu morrer, porque eu senti como se o meu espírito tivesse saído do meu corpo. Eu estava muito mal, de sangramento. Eu senti, sabe, como se o meu espírito tivesse saído assim, meu corpo dormente, coisa muito estranha. Eu senti que eu estivesse morrendo. Só que Deus não deixou eu morrer, sei lá, isso tinha um propósito na minha vida. Aí, depois daquilo ali, olha só, porque eu tinha me batizado e saí da mão do maligno. Aí depois daquilo ali, tá, o pastor orando, todo mundo orando, melhorei. Aí eu tô lá em casa, irmão, fazendo uma comida lá, e o fogão tá aqui, eu tô aqui lavando a louça. E a panela de pressão aqui, eu fazendo feijão. Aí eu tô aqui do ladinho, a panela aqui, aí eu tô aqui lavando a louça, não sei o que me deu na minha cabeça, eu lá fora pegar não sei o que. E saí, quando eu virei a panela, olha, eu não explodiu a panela. Ela, não sei o que ela amassou de um lado só assim, não sei como houve aquilo ali, que a água de feijão, tudo assim, aquela coisa assim, daquele vapor, veio tudo pro lado de cá. Tudo assim, pro lado de cá, exatamente onde eu estava. Eu saí na hora. Falei, caraca, se eu tivesse ali, só pegar no meu rosto, no ouvido, com tudo. Se ela tivesse começado a se explodir, mas pro lado.
E do lado certinho que eu estava. Quando eu saí dali, eu falei, caraca, que livramento, se eu estou ali pegando meu rosto, tudo isso porque o diabo estava furioso por eu sair da mão dele. Entendeu? Mas eu orando, por isso que você tem que se fortalecer, você não pode dar mole não, entendeu? Agora você tem que se defender, aprender a se defender. Você tem condições de vencer. Deus não é Deus de confusão, Deus é poderoso para te guardar, entendeu? Mas você não pode deixar de orar, de estar sempre, na palavra, entendeu? A palavra ela te fortalece. Aí passou. Aí quando foi um dia também, olha só, depois disso, eu estou com a Yasmin no colo. E aí o chão molhado, que eu estava limpando lá, calma, não caí não, pessoal. Eu fui desligar o interruptor da luz, desligar a luz. Caraca, tinha um mau contato ali no interruptor. Cara, eu fiquei agarrada, com a Yasmin no colo. Quando eu vi o dedo assim, chão molhado. Gente, eu vou te falar um negócio, eu não sei nem como é que eu saí dali. Não sei, porque a pessoa não fica agarrada. Eu não sei como é que eu saí dali. Eu acho que um anjo me puxou dali, eu fiz assim. Olha, eu cheguei a ficar tonta, mole. Sabe o que eu corpo fraco? E isso eu não entendi, porque a Yasmin estava normal. Mas eu estava normal, quase que eu caí com ela tonta. Nem eu sei como é que eu saí dali. Eu falei, caraca, gente, tudo isso quando eu saí da mão do diabo. Ele estava chateado da vida. Tipo assim, você não vai querer ficar com Jesus, mas Deus não vai deixar isso acontecer. Mas eu indo para a igreja, ouvindo a palavra, orando, sempre orava. Então você tem que aprender a se cuidar espiritualmente falando. Você já foi batizado? Já, glória a Deus. Agora você tem que se cuidar espiritualmente, tem que orar, se fortalecer na palavra, aprender a expulsar o mal. Às vezes o troço está lá te atacando, lá você não entendeu. Quando nós somos batizados, a primeira coisa que Jesus dá para a gente é poder e autoridade. Se você não usar, aí o maligno vai lá, vai ficar te atacando. Entendeu? Aí você vem para a igreja para você aprender a usar o poder de Deus, para você aprender a se defender dele. Você aprende rápido. Se você for uma pessoa boa de ouvido, rapidinho você aprende. Daqui a pouco ele não pode mais, não vai conseguir mais fazer mais nada contigo, entendeu? Então, sabe o que é isso? Era um trabalho de resgate. O diabo queria me resgatar. Aí ele tentou isso tudo, não conseguiu, certo? Aí começou a usar meu marido. Meu marido não era liberto, começou a usar meu marido. O negócio dele era mentir. Aí meu marido levava droga para mim. Eu tinha sido liberta das drogas. Ele levava droga. Eu levava cerveja. Porque queria fazer o bebê. Tudo isso para ver se eu voltava atrás. Está entendendo? Até um dia ele falou assim, vou levar um vinhozinho para a gente. Eu falei, filho, eu não estou bebendo mais. Fiz um voto com Deus que não ia beber mais. Não, você fez um voto que não ia beber cerveja. Eu falei, eu não falei cerveja, eu falei, bebida alcoólica. E vinho tem álcool. Então hoje eu vou fazer você pecar, então. É sério, gente. O diabo começou a usar meu marido. Por fim, eu não queria bebida, não queria droga. Sabe o que o diabo fazia? Ele usava droga. Sabe que a pessoa que já usou droga sabe disso. Quem não usou não sabe, mas quem já usou. Que a pessoa às vezes tem aquelas crises de abstinência. Então o cheiro da droga deixa a pessoa agoniada. A pessoa fica querendo cheirar, ou querendo fumar, alguma coisa. Sabe o que o diabo fazia? Ele usava a droga e ia me beijar. O cheiro de cocaína. Entendeu? Mas não era ele. Não era ele, é o que estava nele. Tipo assim, quer ver? Ela vai sentir o cheiro, aí ela vai querer cheirar também. O diabo fez de tudo. E você caiu nisso? Não, eu já estava aqui, alicerçando na palavra. Aí eu falava. Uma vez a Deus trouxe droga para mim, eu falei, filho, presta atenção. O Jesus que me libertou, quer libertar você disso aí também. Porque ele não acreditava. No começo, meu marido
Foi uma luta muito grande para ele acreditar que eu fui liberta. Porque ele viveu comigo muitos anos, mais que eu conheci minha esposa, ela novinha ainda. Né? Praticamente menor ainda. Ela era como conhecida. Então eu já tinha vivido uma vida inteira praticamente com ele. E ele sabia que eu bebia muito, eu cheirava muito, eu fumava muito, então ele não acreditava. No começo, ele não acreditava, ele achava que ela quer estar indo para ali, mas daqui a pouco ela vai voltar de novo. Não voltei mais. Aí eu falei para ele, filho meu, eu estou falando para você, eu fui liberta. O mesmo Jesus que me libertou pode libertar você também. Aí eu lembro que ele caiu no choro, aí ele chorava igual criança. Ora por mim, se Jesus me libertar também, que eu quero sair disso. Então, mas depois Jesus libertou ele. Mas estou falando que no começo aconteceu isso. Às vezes ele brigava, o diabo usava ele para brigar comigo, para me aborrecer. Aí eu saía para a rua aborrecida, chateada, aí passava assim os pessoal bebendo, e o diabo na minha mente, a gente vai falar sobre isso, tá? E o diabo na minha mente, lá, se fosse você também quer beber um cerveja, é isso que ele quer? Ele não está satisfeito que você está na igreja, mas nada, não é meu marido, né? O diabo está usando ele, mas não, se eu fosse você também, caía dentro também. Ele não quer que você bebe, volta lá pro mundão então, entendeu? O diabo fica me provocando para deixar, aproveitando que eu estava chateada que a gente brigou. Ele não quer mulher boazinha da igreja não, ele quer mulher da virada, vai lá beber então. Entendeu? Às vezes eu era logo convertida, eu chegava pertinho da porta da barraca. Mas não é porque eu estava com vontade de beber, porque eu estava com raiva, chateada. E o diabo queria usar isso para fazer eu beber. Então, tipo assim, para me vingar dele. Quando eu chegava pertinho da porta da barraca, Jesus falava, faz isso. Olha de onde Jesus te tirou para fazer isso. Jesus merece isso, ele tem culpa. Aí eu falava, poxa, mas é verdade, né? O que Jesus me fez? Entendeu? Para me voltar tudo atrás por causa do meu marido. Aí eu parava, pensava direitinho. Entendeu? Mas foi uma luta, porque o diabo fez de tudo para me resgatar de volta. Ele não estava satisfeito em me perder. Primeiro que não é só me perder, segundo que ele sabia que eu ia ser, né? Sabia, eu não sabia, mas ele já sabia que eu ia ser uma pastora. Então ele estava doido para, não pode deixar não, vamos trazê-la de volta. Entendeu? É por isso que você tem que ficar prestando atenção. Se fortalece no Senhor e na força do poder dele, que é para você não cair nessas armadilhas. Olha o que ele está falando aqui. No demais, eu estou lendo lá no livro de Efésios 6, Rosângela, 6, 10. Acharam aí? Ele está dizendo assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê, pessoal? Para que possais estar firmes contra as astutas enciladas, tá vendo? Bichinho arma, enciladas do diabo. Agora, por quê, pessoal? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Vamos dar uma paradinha aqui? Você tem que ficar atento, porque o diabo ele arma cilada para derrubar você. Não temos que lutar contra carne e sangue. O que é isso? Ele vai usar uma pessoa, que nem ele usava o meu marido. Está entendendo? Quando ele tentava usar para me levar para os vícios de novo, eu não fui, aí começou a usar para me perturbar, para ver se eu perdia a paciência. Entendeu? Se eu ficava chateada, se eu voltava, então você é aquela Fabiana de volta. Entendeu? Então você tem que ter cuidado. Ele usa alguém. Nossa luta não é carne nem sangue, para tentar tirar você de Jesus, resgatar você de volta. Aí você tem que ficar atento, você não pode voltar atrás, você tem que se fortalecer orando, na palavra, entendeu? Não ser uma Maria vai com as outras, porque quando eu me converti primeiro, meu marido ainda ficou 2 anos usando droga, bebendo, e eu orando por ele, só que
A luz, ela tem que ser mais forte que as trevas. Eu orei, busquei a Deus e ele veio para a luz. Mas o diabo tentou levar eu de volta. Você não pode se deixar levar. Entendeu? Por quê, pastor? Que você não pode se deixar levar. Presta bem atenção. Porque olha a armadilha do diabo. Você já ouviu aqui, não viu? Quanto às ciladas e astuto. Quer ver uma cilada? Mateus, vamos lá. Mateus 12. Vamos ver uma cilada dele aqui. Mateus 12, 44. Por isso que você nunca pode voltar atrás. Mateus 12, 43. Oi, mãe. Bom dia, paz. Cadê o senhorzinho? Está mais ali, não? O senhorzinho que estava ali, dormindo. Foi embora? Daí ele falou, mas de repente não foi. Daí a gente começa, vou acordar de manhã cedinho. 10 horas a pessoa está dormindo. Não? Então, Mateus 12, 43, acharam aí? Quem achou, diga assim, amém. Quem não achou, diga assim, misericórdia na minha vida. Não? Lá no 43, gente, vocês entenderam direitinho lá? Agora olha a armadilha dele aqui, olha a cilada dele aqui, ó. O que a gente tem que vigiar? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mateus 12, oi? 43 que eu falei, né? 12, 43. Acharam aí? 12, 43? Ele está falando assim, ó. Vê se aí na tua Bíblia está igual a minha aqui. Se estiver diferente, a gente está no caminho errado. E quando o espírito imundo tem saído do homem, é isso que está aí? Está não, Ângela? Achou aí, ajuda ela aqui na taça, o músico. Ajuda aí, que é pra gente ficar igual naquela musiquinha assim, ó. Nós andamos iguais, não quer? Todo mundo igual, para frente e para trás. E glória a Deus. Fala. Ué, quer falar comigo não? Passou direto? Né, dona Maria? Como é que tá lá, dona Maria? Bem. E o filhão? Tá bem? Em nome de Jesus vai ficar melhor ainda. Glória a Deus. Vai melhorar cada vez mais. Deus está no controle, irmão. A gente vai buscar a Deus, vale a pena servir o Senhor. Deus vai consertando tudo. Entendeu? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Acharam aí? Que é bem diferente. E as palavras todas no meiozinho tem as numerações. Ah, é? Eita, agora. Agora eu acho que a gente está todo mundo no mesmo caminho, sim ou não? No 43, ele está falando assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem. Gente, vamos dar uma paradinha para entender? A gente vai lendo e vai parando para você entender. Quando o espírito imundo tem saído do homem é um sentido genérico, porque a Bíblia, quando fala homem, tanto faz homem ou mulher. Quando nós viemos para a presença de Deus, temos espírito negativo, igual eu, né? Que me usava para fazer cada porcaria que só Jesus. Você está entendendo? E quando você vem para a presença de Deus, você começa a ouvir a palavra, você é liberto disso. Aqueles troços não aguentam, ele sai. Que a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não vai aguentar, ele vai, ó. Onde tem palavra, o demônio não entra.
Você pode prestar atenção. Faz um teste. Depois você me conta. Se você for para um lugar aonde não tem muita palavra, tranquilo. Você vai, se arruma, não tem impedimento nenhum. Mas tenta ir para um lugar onde tem a palavra. Irmão, se dá dor de barriga, chinelo rebenta, chave da casa some. É sério, dona Maria, é assim até comigo. Porque aquela igreja tem a palavra, o diabo sabe que você vai ouvir ali, e ele sabe que o que liberta não é a igreja, é a palavra. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é aquele dia que Deus vai falar forte com você, aí mesmo que é aquele dia que Ele não quer que você chegue na igreja de jeito nenhum, entendeu? É uma luta de chegar lá. Então, quando você chega lá, você é liberto, aquilo tudo sai da tua vida. Você está livre. Aí, só que ele tem, o que eu falei para você? Não desiste, ele tem esse lado dele. Saiu, você está liberto, tá? Mas olha aqui. Vamos continuar aqui. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Vamos dar uma paradinha aqui de novo? Saiu de mim. Vou botar assim um exemplo. Ele vai andar por aí procurando um corpo igual ao meu para ficar lá. Só que ele não vai encontrar. Pastor, por quê? Porque nós somos únicos. Não existe ninguém com uma impressão digital igualzinha a sua. Não existe? Não. Cada pessoa é única. Pode ter milhões de pessoas no mundo, até uma pessoa muito parecida com você, até um irmão gêmeos. Mas eles não são iguais. Se tirar a impressão do irmão gêmeo, vai ver que a impressão digital é diferente. Eles são únicos, cada um de nós é único. Então o demônio sai do corpo da pessoa, ele vai ficar procurando um corpo igualzinho àquele, para ele entrar ali e ficar, continuar fazendo as porcarias dele. Ele não encontra. Não encontrou, ele toma uma decisão. Vou voltar. Entendeu? É esse aí que você tem que ficar prestando atenção. Olha o que ele disse aqui. Vamos lá. Ele diz: anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, que no caso é o corpo da pessoa, de onde eu saí. E voltando, ele acha o quê? Desocupada, varrida e abandonada. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele toma a decisão: eu vou voltar lá para o Bernardino, de onde eu saí. Um exemplo. E aí, quando ele chega lá, ele encontra a pessoa vazia. Vazia de quê? De palavra. Entendeu? Por isso que eu falei lá: se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque se você não tiver a palavra, para você vai ficando vazio. Ele volta e não encontra Jesus dentro de você. Quem é Jesus? Palavra. Jesus é mesmo. Se você estiver sem a palavra, você está sem Jesus. Ele vai olhar: opa, está vazia a casa. Sim ou não? Já viu aquelas pessoas que olham a casa abandonada? Passou ali, termina. Vou invadir essa casa. Eu já vi uma família uma vez invadir uma casa lá perto da casa onde eu morava. A casa estava abandonada, quebrada lá, muitos anos que não aparecia o dono. Eles entraram para dentro, gente, criança, invadiram a casa do cara. Porque a casa estava o quê? Vazia. Se tivesse uma família morando lá, ele não ia sair invadindo. Estava ocupada, entendeu? Mas está vazio, Então, invadir isso aí. É isso que Deus, nós somos a casa, nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. Se Deus não estiver habitando, não estiver morando, está o quê? Vazio. Aí ele volta e acha a pessoa vazia. Você acha a pessoa vazia? A pessoa não tem a palavra, não ora direito. Aí ele, opa, está vazia, está liberado. Fraquinha na fé, entendeu? Porque a Bíblia diz o seguinte: nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Você tem que ter palavra. Você tendo palavra, você tem Jesus. E você tendo Jesus, onde vir o inferno inteiro, não vai conseguir te derrubar nunca. Você com Jesus, o diabo não consegue tirar você. Você com Deus, você é muito forte, você não tem ideia quem você é com Deus. Por isso que Ele não quer que você, se fortaleça na palavra. Ele vai fazer de tudo para você não ir na igreja, Ele vai fazer de tudo para você não orar. E isso não é novo convertido não, tá, gente? Você pode ter 100 anos de igreja, Ele sempre vai tentar te atrapalhar de você ouvir, de você orar. Tem dia que é uma luta para me orar. Eu sou a pastora, mas tem dia que é uma luta para me orar. Já atacando para ver se eu não oro. Ele sabe que se a gente orar, a oração é a força do homem, no sentido genérico, tanto faz homem ou mulher. É a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. Por isso que ele não quer que se ore, entendeu? E a palavra, que é a espada do Espírito. Com ela você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o escudo da fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvido. Então, ele diz: eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. Está vazia? Não pode ficar vazia, pessoal. Aceitou Jesus, foi batizado? Palavra e oração. Isso aí que não volta. Não consegue. É ruim. Se ele olhar lá, Jesus está lá. Ele meteu o pé, Jesus está ali. Ali não está com a gente, não. Entendeu? Sim ou não? Ele não vai nem tentar, não dá. Agora, se você não tiver a palavra, não tiver se fortalecendo no Senhor, ele tenta voltar. Ele é terrível. Aí ele disse aqui, vamos lá. Aí ele diz assim, lá no 44. Então diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, acho que desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele. E então, o que eles fazem? Habitam ali, eles moram. E são os últimos atos desse homem pior do que o primeiro. Vamos dar uma paradinha. Olha o que eles fazem. Não volta sozinho, não. Eles não voltam sozinhos. Eles são terríveis. Eles pegam 7 demônios pior. Porque eles pensam assim: da outra vez me tiraram. Agora não vai me tirar, não. Quer ver me tirar agora? Ele volta 7. É como se fosse um reforço. Vamos pedir reforço. Não tem? Quando a pessoa está lá no combate, lá, aí não está dando, vamos pedir reforço. Eles fazem isso. Da outra vez a gente saiu, agora a gente não vai sair, não. Vou voltar bom depois. Eu não gosto muito de falar isso, não, porque tem gente que tem medo. Você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo de ficar longe de Jesus, entendeu? Do diabo. Você não tem que ter medo do diabo. Você com a palavra, você não precisa ter medo do diabo, né? Mas tem gente que tem medo. Mas é como se ele falasse assim: vamos levar o Tranca-Rua agora, com Padilha, Maria Padilha, Zé Pilinto, entendeu? O boiadeiro, lá não sei quem, vão todo mundo para lá. Eles voltam, trazem 7 espíritos piores. E o que ele faz? Aqui está escrito: habitam. O que é habitar? Mora na pessoa. O estado da pessoa fica pior do que era antes. É mais ou menos assim: se a pessoa fumava uma cartela de cigarro, ela fumava 3. Piorou o estado da pessoa. Está entendendo? Se ela tomava 2 copos de cerveja, ela tomava 5 garrafas. Porque vai voltar pior. Por isso que a gente, quando viemos para a presença de Deus, eu quando vim, né? Eu colei em Jesus, grudei. Não, agora eu vou ter que vir a palavra séria, orar sério, porque para lá eu não quero voltar mais. Não volto. Eu sabia que ele ia tentar fazer isso comigo, porque o meu pastor me avisou. Uma vez eu estava passando uma luta, depois que eu me converti, estava passando uma lutazinha muito grande na minha vida.
E aí, cheguei para o pastor e falei, pastor, né? Tem horas que eu digo, tá dando não, pastor, poxa, a batalha que eu estou passando na minha vida, o diabo me deixa em paz. Eu falando, o diabo me deixa em paz, não. Aí ele, Fabiano, Jesus te deu poder e autoridade. Mas eu já usei já o poder, pastor. Nossa, fica me atacando. Fabiano, resistiu o diabo e ele fugirá de volta. Estava ele e a Giane no carro e ele estava me trazendo em casa. Resistiu o diabo, ele fugirá de volta. Mas aí, reclamando que eu estava chateado da vida. Aí eu lembro disso até hoje. Ele parou com o carro e ele fez assim, não foi de ignorância não. Ele parou o carro, bateu a mão no volante assim, falou, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, o que você quer fazer da vida? Está uma luta muito grande, você quer sair da igreja? O que você quer fazer? Aí eu fiquei quieta assim, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, ele falou lá, não sei quantos minutos, eu vou ficar quieta, vou ficar quietinha aqui. Eu só quero que você se lembre como que estava a sua vida quando você veio para a igreja. Quando você usava aquelas coisas, aquelas drogas, pensa aí. Aí ele ficou quieto. Aí ele pensou direitinho. Eu falei, sim senhor, pastor, pensa. Agora você já conhece a palavra, não conhece? Eu falei, sim senhor. Agora pensa nisso aí que você pensou 7 vezes pior. Porque você sabe que é isso que vai acontecer se você sair da presença de Deus. Aqueles próximos vai querer voltar 7 vezes pior para a sua vida. É isso que você quer? Aí eu falei, não senhor, pastor. Quem é que quer isso, né? É isso que você quer, pastor? Eu falei, não senhor. Então, minha filha, ora, vai para a igreja, escuta a palavra direitinho, fica firme com Deus, Deus vai mudar a sua história. Não para no meio do caminho, não. Aí eu fui para casa, e chegou em casa, eu fiquei meditando nisso. Eu andava de um lado para o outro no quintal, pensando, falei, é mesmo, né? Se eu parar aqui, o diabo vai querer me segurar de novo. Eu fiquei pensando naquilo que o pastor falou. Você está entendendo? Falei, caraca, ele vai querer voltar para a minha vida 7 vezes pior. O pastor falou isso para mim. Entendeu? Então aí eu fiz o quê? Não, vou parar não. Vou orar mais, vou sair daqui, mas voltar atrás eu não volto. Entendeu? Então, vamos lá agora lá. Por que Jesus... Tu viu aqui, né? Quando você sai, se afasta um pouquinho de Deus, eles tentam voltar. Por isso que Jesus deu esse aviso aqui. Olha só, um aviso tem a ver com o outro. Guarda aí, guarda isso aqui que é para você entender. Você tem que fortalecer no Senhor, na força do seu poder, você vai vencer. Até porque Deus não chamou você para sofrer não, tá, velho? Meu Deus, que sofrimento nada. Você vai orar e isso vai mudar. Você tem que crer, pessoal. Parar de ficar olhando para a derrota. Parar de ficar olhando o que o diabo está falando. O diabo é mentiroso, gente. Lá no Apocalipse está escrito que ele é um enganador, ele é pai da mentira. Ele sempre vai falar para você que seu marido não tem mais jeito, seu casamento não tem mais jeito, que a sua família não tem mais jeito, que você não tem mais jeito, que você não presta, que você não vale nada, que você é um zero à esquerda, você é pobre, miserável. Ele sempre vai falar isso para você. Você nunca vai sair dessa. É mentira do diabo, gente. Não dá ouvido para ele, não. Vai nessa. Para de ficar acreditando nele. Acredita em Jesus. Jesus fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Senhor, nosso pastor, crê no Senhor Jesus Cristo, pelas feridas de Jesus. Tá vendo? Você já sabe? É só acreditar nisso. Sabe? Você já sabe, é só acreditar. É isso, é para você também. Essas promessas não é só para mim, não, é para você, é para todos nós. É só a gente crer, mas aí a gente fica olhando para a derrota.
Meu Deus, a minha vida é um lixo, não tem mais jeito. Mentira, gente. Não acredita no diabo, não. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Hoje eu estou passando por isso, não vou sair dessa. Gente, vocês estão pensando que eu me converti, saí lá do mundão lá das drogas lá, e vim para a presença de Deus e me converti, foi tudo flores no outro dia? Foi não, gente, eu passei, foi deserto, eu passei na fornalha, fui moída daquele negócio que eles falam, na moeda, o ouro é provado no fogo. Uma vez eu estava passando tanta luta que eu falei, pastor, pelo amor de Deus. Aí ele falou, Fabiana, quando você escolhe esse feijão lá na tua casa, vai botar feijão no fogo, você está catando feijão. Qual feijão que você põe no fogo? O ruim ou o bom? Mas o bom. Vai botar o feijão. Eles só os bons vai pro fogo, minha filha. Aguenta firme que tu vai sair dessa. Deus está te prontando, Deus está te preparando. Caralho, está preparado aí. Você não é, né? Mas aquilo acabou. Aquilo acabou. Deus só estava querendo saber quem eu era, me preparando, me ensinando. Depois aquela luta acabou e veio a bênção. Entendeu? É isso. Não pensa você que é da noite, mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Os sonhos de Deus é melhor do que os nossos. Os planos de Deus é maior do que o nosso. Hoje a vida que eu vivo com Jesus não tem nem comparação com a minha vida era. Às vezes eu penso assim, parece que é um pesadelo que eu tive lá atrás, sabe? Mas Deus foi me moldando o meu caráter, me fortalecendo. Eu fui me fortalecendo, indo para a igreja, orando, ouvindo a palavra. Já fez de tudo para me tirar, mas não conseguiu. Meu pastor sempre falava, fica firme, você vai vencer. Entendeu? É isso, põe isso na tua cabeça. Repita-se comigo, em nome de Jesus, eu vou vencer. Porque Deus chamou a gente para isso, pessoal. Agora, se você ficar só olhando os problemas, Getúlio que não muda, você fica aí olhando para o Getúlio todo dia, isso, não muda nunca. A Bernadette também, ele não para com isso, olha para Jesus. Jesus é o autor, consumador da nossa fé, olha para ele. O Josafá estava cercado por 3 exércitos. Era como a areia do mar para destruir ele. E ele já não tinha nem mais força, não sabia nem o que ia fazer mais. Mas o que Josafá falou para Deus? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E aí ele não olhava para os exércitos, ele não olhava para os problemas, ele olhava para Deus. De repente você está pensando assim, eu vou ficar olhando para Jesus lá para o alto. Você também está olhando errado. Por quê? Olhar para Deus. Olhar para Deus. Quem é Jesus? Olha para a palavra. Se você olhar para a palavra, você vai vencer. O que a palavra está falando? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas não vai te atingir. Entendeu? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecendo. Se você olhar para a palavra, eis que te dou o poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Aí você olhando para a palavra. Agora você fica olhando para o problema de vez em usar. Aí você tem que chegar, pastor, se estiver atacando minha saúde, minha família, irmão, tu tem cama? Senta na beira da cama. Pastor, eu não tenho cama, eu tenho sofá, senta na beira do sofá. Eu não tenho sofá, senta na cadeira. Eu não tenho, senta no chão. Eu cansei de morar no chão. Entendeu? Eu não tinha cadeira, você estava no chão mesmo, tá bom. Não importa onde você está sentado, o Jonas orou dentro do peixe. E Deus ouviu, entendeu? Senta lá em qualquer lugar da tua casa. Ô diabo, escuta aqui o que eu vou falar com você. Jesus me deu poder e autoridade sobre você. Eu, em nome de Jesus, eu estou mandando você soltar a minha saúde. O meu corpo é templo de Deus, onde Deus habita.
E em nome de Jesus agora, tu vai sair do Toninho, do fulano, do ciclano, do Bertano, do meu marido, do meu casamento, da minha família. Tu vai soltar a minha prosperidade, tu vai sair dessa casa. Em nome de Jesus que eu estou falando com vocês, tem que usar a autoridade de Deus. Aí você não usa, fica só olhando. Sabe o que Jesus falou? Chamou os discípulos de tímido. Porque eles estavam no meio de uma tempestade. Negócio quase afundando. Eles foram lá, Senhor, não te importa que perecemos? Jesus levantou, deu a ordem, acalmou a tempestade e falou para eles assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé não, gente? Porque eles mesmos podiam repreender aquela tempestade. Jesus já não tinha dado poder a eles. Então você tem que saber o que é orar e o que é agir. Você orou, não orou? Orou. Agora você tem que usar o poder de Deus e mandar o diabo sair. Não é só orar não, gente. É uma doença. Você vai lá, Senhor, não estou legal, não estou me sentindo bem, tal. Aí você ora a Deus, né? Sei lá, tira isso de mim, se bem que ele já tirou, mas se você ainda não entendeu isso, você vai pedir: Jesus, tira essa doença de mim, tal. Pediu. Agora você tem que ordenar que aquele mal saia da sua vida. Se você só orar, Jesus não vai descer lá do céu: deixa que eu tiro para você. Não é assim. Ele disse assim: eis que vos dou poder. Ele já te deu poder. Toda pessoa que aceita Jesus, que crê em Jesus, Jesus já te deu. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você está pensando que impor a mão sobre os enfermos é só nos outros? É em você também, irmão. Está sentindo uma dor de cabeça? Em nome de Jesus, imporão a mão sobre os enfermos. Você está enfermo? Bota com a mão, manda aquilo sair. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? É isso, você fica crendo, gente. Getúlio brigando com o Bernardino dentro de casa, mas ela repreende aquilo ali em nome de Jesus. Daqui a pouco eles estão se abraçando. Entendeu? É marido e mulher, o cara está tranquilo lá, te tratando mal, aí te trata mal, você de vez pegar um lugarzinho. Não, isso aí não é ele, é o diabo. Mas eu vou mandar esse troço sair. Você vai no cantinho mandar, agora de vez você fazer isso, você fica assim, de novo, meu Deus. Tratou mal de novo. Não aguento mais, Deus. Até quando ele vai fazer isso? Aí Jesus vai falar: até você mandar o diabo embora. Você está entendendo? Tu fala para Jesus: até quando ele vai me tratar mal assim? Aí Jesus: até quando você entender e mandar aquele capiroto sair de lá? Entendeu? Sim ou não? Gente, é o diabo. Não é nada, pastor. É ele que não vale nada. É o demônio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus acabou de dizer que a nossa luta não é carne. E aí teu marido é o quê? É de cimento, é de bronze, é de pedra. Seu filho é de quê? Carne e sangue. Mas está dizendo que a gente não tem que lutar contra carne e sangue. E aí? Porque é o demônio que usa, gente. Só não conhece Jesus, o bichinho entra lá. Quer ver? Vou usar o Getúlio para tirar a paz dela. Até ela se apresentar, aí você não sabe, você fica acreditando. Você fica com raiva do Getúlio, fica com ódio do Getúlio, o capirotinho é meu, mas é na festa. Irmão, manda aquele troço sair. Amarra ele, manda ele embora. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu falei aqui, né, que o diabo usou muito mais, mas depois que eu aprendi, é ruim, não usou mais não. Aí eu comecei a cair dentro da palavra de Deus, comecei a amarrar, mandar embora, não deu mais para ele não. Lá no Marcos 8, tu lembra o que a gente acabou de ler lá? Que aquele espírito volta 7 vezes pior? Sim ou não? Agora preste atenção, por isso que Jesus falou isso aqui, ó. A pessoa, quando se afasta, eles voltam pior. Então Deus deu esse aviso aqui, preste atenção. Marcos 8, lá no versículo 22. Aqui não é melhor a igreja do mundo, não. Entendeu? Mas aqui a gente ensina a palavra, gente.
É uma igreja de palavra. Glória a Deus. Por isso que Deus está me sustentando até hoje. Estou aí, eu, a minha família. Glória a Deus. Uma igreja de palavra. Acharam, pessoal? Marcos 8, versículo 22. Tem café aí, gente? Ih, glória a Deus, tem que tomar um cafezinho. Não é não? Toma um cafezinho, Dona Maria. Cafezinho abençoado por Jesus. Agora sim, viu? Amém. A Ângela já aprendeu, já sabe que quando acha amém, quando não acha misericórdia, né? Misericórdia. Então, aí ele está falando aqui, ó, a cura de um cego de Betsaida. Ele disse assim, ó, e chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego que rogava-lhe que lhe tocasse. Não é isso? Tinha um homem lá que estava totalmente cego. Pegaram ele e pediram: Jesus, cura esse homem não está legal. Aqui é uma cegueira, podia ser outra coisa. Amém? E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha o que Jesus fez: pegou o cego, tirou ele da aldeia. Sabe o que é aldeia? A aldeia é como se fosse assim um povoado. Sabe o que é um povoado? É um lugar de multidão, de muita gente. Às vezes Deus, para fazer você vencer, Ele afasta você um pouquinho. Porque às vezes você está pensando que muito povo vai te ajudar. Às vezes não, às vezes o povo te atrapalha. Tinha um cego, não é esse aqui, que mendigava na beira do caminho. Eu já preguei isso aqui. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que ia com Jesus ficou repreendendo o homem para ele se calar, para ele parar de chamar Jesus, tipo assim, fica quieto, fica chamando ele, está incomodando ele. Se ele se calasse, ele ia continuar cego toda a vida. Então a multidão que estava ali é para atrapalhar ele, não era para ajudar, não. Tem gente que você, eu tenho muita gente, mas você tem que ver quem é realmente os seus amigos. Porque o Gideão tinha 32 mil, não é com ele, 32 mil. O cara achou o quê? Caraca, tô bem. Quando ele foi falar lá com Deus, Deus falou assim: Gideão, tem muita gente aí. Vai lá e fala pro pessoal, pros covardes, medrosos, ir embora. Quando ele falou isso, saiu, acho que foi... Quantos foi embora? 12 mil, não foi? Porque ficou só 10 mil. Aí dos 10 mil, Deus falou assim: vai lá agora que eu vou provar eles para ver quem é vigilante ou não. Deus provou eles. Eu sei que dos 32 mil só ficou 300 homens com Gideão. O resto estava ali só para fazer muvuca e atrapalhar o Gideão. Cuidado com a multidão. E outra coisa, se você quer vencer na vida, para de ficar falando a sua vida para todo mundo. Seus planos com Deus, seu propósito, faz isso não. Faz isso não. Às vezes você conta para os outros: poxa, estou pretendendo aí comprar um negocinho, fazer isso. Irmão, distractos. Não, nem acontece. Porque não é todo mundo que tem um coração igual o seu, não. Às vezes a pessoa está cheia de inveja, maldição. Xinga besta, parece que vai conseguir. Na tua frente não é isso. Mas por estar amaldiçoando você, inveja, não fica falando não. Faz as coisas com Deus, fala com pessoas que você sabe que vai torcer por você. Eu tenho meus planos lá, meu propósito, mas é contadinho o dedo das pessoas que eu falo, que eu peço oração, não é todos não. Tem gente que não torce por você, tem um demônio na pessoa de inveja, que ela não vence e acha que ninguém pode vencer. E você acha que a multidão, às vezes, vai te ajudar, não.
Jesus pegou esse homem aqui, tirou ele fora da aldeia, fora do povo, fora da multidão. Às vezes tem amizade que é para levar você até Jesus, igual aquele paralítico que trouxeram ele pelo telhado, os amigos dele, levaram ele até Jesus. Mas tem amizade que é para tirar você de Jesus. A pessoa só te dá conselho errado. Você está dizendo, que isso, amiga? Eu fiquei dentro de casa no final de semana, Deus, eu tenho que tomar um pirinate, irmão. Calma desse. Só amizade errada. Para te afastar de Deus. Ah, não, amiga, cristão é uma coisa, crente é uma coisa, bobo é outra. Você tem que viver, né? Entendeu? Aí vai você voltando a se afundar da onde Jesus já te tirou, que ele quer levar ele, não quer mais você quais essas amizades, que ele quer te levar para um nível maior. Você não está entendendo. Um dia talvez você ainda vai voltar lá de outro jeito para pregando para aquela pessoa lá, num nível bem maior, e você não entende. Sim ou não? Tem amizade que te levanta, tem outros que te derrubam. É para puxar você para baixo. Para você não andar, para a sua vida continuar a mesma coisa. Você tem que vigiar. Por isso que Jesus tirou ele da aldeia. Vou tirar ele do meio desse povo. Esse povo está todo mundo funhanhado ali dentro. Né? É isso que está fazendo mal para ele. Por isso que ele não está enxergando nada. Por isso que ele está mal ali. Aí o que ele fez? E rogava que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para onde, pessoal? Para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes a mão, perguntou se viram uma coisa. Jesus fez lá um tratamento especial nos olhos dele. E perguntou para ele, você está vendo alguma coisa? E olha o que ele disse. E levantando ele os olhos, disse, vejo homens como árvores que andam. Ele estava enxergando bem? Fala a verdade. Aonde que um homem... Tu acha que um homem é parecido com uma árvore? Sim ou não? Ele está dizendo que via homens como árvores. Que andam ainda. Você já viu a árvore andando? Jesus deu o primeiro toque. Ele enxergava, mas não nitidamente. Quando você vem para a igreja... Deus, ele dá o primeiro toque nos seus olhos, você já começa a enxergar, poxa, esse caminho não está legal, esse aqui que é o caminho certo de Deus. Essa vida que eu estava levando não é legal, agora eu vou acertar a minha vida, sim ou não? Conforme você vai caminhando na igreja, Jesus ainda vai te dar outros toques, cada vez você vai enxergando mais claro, cada vez sua visão espiritual vai abrindo mais. Daqui a pouco você está enxergando nitidamente. Você está enxergando suas bênçãos, você está enxergando o propósito que Deus tem para você. Sim ou não? Então ele deu o primeiro toque, mas o homem ainda não estava enxergando bem, estava enxergando tudo distorcido. E Jesus viu que ele não estava enxergando bem, o que Jesus fez? Jesus não faz nada mal feito, né? Não, vai lá assim mesmo. Pelo menos você não está enxergando alguma coisa. Não, você não enxergava nada, agora já está enxergando o homem como árvore, eu, tá bom. Você vê uma árvore na rua, eu como, pronto. Não, Jesus não deixou ele embora assim de qualquer maneira, Deus não faz nada pela metade. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Se ele te deu o primeiro toque, continua, porque ele é fiel para terminar a obra que ele começou em você. Se até aqui ele já fez na sua vida, não pensa você que vai ficar agora pela metade, tudo mal feito, não. Deus quer fazer o resto, deixa ele completar o resto. Ah, mas aí Jesus me libertou, estou aqui na maior pindaíba. Não, mas Deus vai mudar isso também. Se ele restaurou uma parte da sua vida, ele vai restaurar as outras. Seja casamento, seja prosperidade, seja saúde, ele quer fazer a obra completa, pessoal. Ele quer dar o segundo toque. Mas você tem que deixar ele fazer. Glória a Deus. Aí o que ele fez? Aí, veja o homem como árvore, lá no 25. Depois tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando
nitidamente a todos. Olha aí, a obra foi feita completa. Glória a Deus. Agora ele já via completo. Assim, nitidamente. Deus, ele chama a gente, ele quer fazer a obra completa na nossa vida. Ele não quer deixar as coisas pela metade, não, gente. Deus não é, Jesus não é lambão, não. Começar um troço e deixar o negócio pela metade. Sim ou não? Ah, lavei a roupa, mas não enxaguei e botei na forma. Vai ficar estragando lá. Você fez pela metade, né? Hã? Aí eu saboei a louça todinha, mas não enxaguei. Não, Deus não é assim. Se Ele começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminar. Mas você tem que permanecer com Ele. Agora você tem que se fortalecer no Senhor, em oração, na palavra, em oração, e Ele vai, continuar. Daqui a pouco você for olhar, você está firme, as coisas estão mudando. É isso que é o Evangelho. Tua família vai sendo salva. Não pensa você que você vem para a presença de Deus, minha família toda vai para o inferno, tá? Não é nada disso não, gente. E quando você aceita Jesus, você fez uma aliança com Jesus. E por causa dessa aliança, sua família todinha está dentro dessa aliança. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Toda a sua família vai se converter. Eu, quando vim para a presença de Deus, a minha mãe está aqui. A gente já tem lá guardado, né, Natasha? A gente já tem lá guardado para montar um testemunho também da minha mãe. Eu, quando vim para a presença de Deus, pessoal, não era só eu que bebia, era usuário de droga, não. Era, muita gente da minha família. E hoje está todo mundo liberto. Porque eu entendi, eu agora tenho uma aliança com o Senhor. Então o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo por tua casa. Então Bernardino tem que ser salvo, Getúlio tem que ser salvo. Você vai orando e Deus vai trabalhando. Isso é sério, gente. Deus é um Deus poderoso. Por causa de você, toda a sua família vai ser salva. Não vai escapar um. Não escapa. Entendeu? Então Jesus começou a obra, não deixou pela metade não, ele terminou a obra. Ele fez um negócio bem feito, só que ele deu um aviso para esse cara. Preste atenção aqui, preste atenção nisso aqui, mas isso aqui vai se bater lá com Mateus, lembra que a gente estava lendo? A gente não deve voltar atrás, lembra? Isso aqui é a mesma coisa, olha o que ele disse. E via já de longe distintamente a todos. Olha o versículo 26. Mandou-me para a sua casa, dizendo o que, pessoal? Não entres na aldeia. Jesus curou ele, mas falou assim, não entra mais lá. E o que significa isso? Nunca volte para onde Jesus te tirou. Não volte atrás, é o que está escrito lá no Mateus. Você está entendendo? Não volte a praticar o que você praticava antes. Não volte para onde você estava. Sim ou não? É igual eu. Jesus me libertou. Comecei a me fortalecer no Senhor. Mas não. Jesus falou, Fabiana, não volta mais para essa vida. Se afasta. Acabou. Eis que os que estão em Cristo. Oi? Eis que os que estão em Cristo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entendeu? Se você está com Cristo, morreu sua velha criatura, morreu o seu passado, tudo vai ser novo. Você não tem que voltar atrás do que você era. E nem aceitar a acusação do diabo, tá? Às vezes o diabo quer ficar jogando na tua cara o que você fez lá atrás, antes do batismo. Ele não pode fazer isso. Porque eu não sei se você sabe disso, mas quando nós somos batizados, é tudo apagado no livro da vida. Você é uma nova criatura agora. Quem já formatou um celular? Quando você formata o celular, você zerou, ou o computador, você zerou a memória dele de novo. Aquela toda lambrecagem que estava lá, vídeo que não prestava, áudio que estava te atrapalhando, aquilo tudo morreu. Zerou, não é isso? Você, quando é batizado, zerou todo o seu passado. Acabou. Jesus pagou o preço. Você agora é uma nova criatura e o diabo não pode te acusar de nada. Antes você fez lá em 1900 fraudinha, olha, aquilo lá não era eu. Eu nasci de novo.
Você não pode me acusar mais de nada. Não aceite a acusação do demônio. E nunca volte atrás, nunca mais entre na aldeia. O mal daquele homem que fazia mal para ele, cegava ele, era aquela aldeia. Jesus libertou ele, sim ou não? Mas falou para ele fazer o quê? Não volta atrás, não entra mais na aldeia. Essa aldeia pode ser várias coisas, pode ser uma amizade que Jesus já tirou da sua vida, que viu que não ia fazer bem para você. Aceita o que Deus está fazendo, gente. Na aldeia, aquela situação que estava te fazendo mal, que estava te fazendo sofrer, que estava destruindo você, que Deus tirou você, não entra mais na aldeia. Não era lá que ele estava ficando cego? Tinha alguma coisa naquela aldeia que fazia mal, se ele voltasse. Ia dar ruim. Pastor, eu não sei como é que a senhora tem paciência de ficar indo pra lá e pra cá na vida, mas é isso que liberta, pessoal. Eu acabei de falar, fortalecer no Senhor. Agora você já sai daqui espiritualmente forte. Vamos lá no livro de 1 Pedro. Vamos lá, calma, não, calma, gente. Toma cafezinho aí direitinho aí, que vai estar bom. Né, dona Maria? Lá no livro diz, não é primeira não, pessoal, 2 Pedro 2. Aqui a gente gasta a Bíblia. Glória a Deus. Né? Se acabar, Deus dá outro, fica preocupado não. Jesus não vai deixar a gente ser o pão da vida, né? Glória a Deus, né, dona Maria? É bom aprender com Jesus, não é? Ó, dona Maria, ó dona Maria inteirinha aí, ó, cada palavra, né, dona Maria? Feliz da vida, né? É bom aprender com Jesus. Agora a dona Maria vai na casa dela, né, dona Maria? 2 Pedro 2, 22. 2:22. 22 não, é... Vinte. Vamos pegar do 18, pessoal. 1 Pedro 2:18. Não, 2 Pedro 2:18. Vamos dar uma paradinha aqui agora que a gente vai falar da dona Maria. Agora a dona Maria está inteirinha, não está, dona Maria? Caraca, a dona Maria chegou aqui, tadinha. A dona Maria chegou aqui numa situação difícil. Dona Maria está inteirinha, agora você varre a casa e tudo, não vai? Dança até um forrozinho de Jesus lá. Bota lá o forrozinho de Jesus. E vai com a vassourinha para lá e para cá. É isso aí, glória a Deus. É bom, né? É horrível, né? Agora a senhora mesmo faz seu arrozinho lá, do jeitinho que a senhora gosta. Não, aí. Jesus é muito bom, glória a Deus. Vamos lá, senão eu vou ficar pregando aqui, dona Maria, o dia todo. O pessoal daqui a pouco vai, ó. Então lá no 2 Pedro 2, versículo 18, ele está falando aqui, ó. Que ele está aconselhando aqui a você, eu não vou ler isso aqui tudo, porque não dá, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas ele está aconselhando aqui você não ir pela cabeça das pessoas que te dão conselho errado. Como aquele homem, aquela aldeia ali devia ter alguma coisa que fazia mal, amizades,
entendeu? Conselhos errados. A Bíblia diz que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Então ele estava ensinando aqui você vigiar. O que ele está falando aqui? Vamos lá. Lá no 18. Eu vou pegar no 18 que não dá tempo para ler, mas já estou falando que Deus está aconselhando. Ó. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engordam com as suas concupiscências da carne e como dissolução aqueles que se estavam afastando, dos que andam no erro. Vamos dar uma paradinha aqui. O demônio sempre vai tentar usar alguém para tentar tirar aquelas pessoas que estão começando a se afastar do erro. Às vezes você não quer mais. Não, eu vou consertar minha vida, vou andar firme com Jesus. Aí o diabo sempre vai tentar usar alguém para tentar convencer você a voltar para o erro. É isso que ele está dizendo, entendeu? Você tem que ter cuidado com isso. Aí ele está dizendo aqui, ó, olha o que eles prometem, olha só. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal faz também o servo. Eles prometem a você que você vai ser livre, que você vai ser bem, mas eles mesmos estão presos. Gente, preste bem atenção nas pessoas que aconselham você. Porque às vezes a pessoa está te dando conselho, mas como que está a vida dessa pessoa? Às vezes a vida da pessoa está pior do que a sua. E ela está te dando conselho. Não faça isso, vigia. Você tem que escutar um conselho de uma pessoa que você sabe que está bem, está indo bem, está com Deus. Essa pessoa vem te dar um conselho, ela mesmo está toda frienda, está te prometendo liberdade, mas nem ela é livre. E aí? Aí ele está dizendo aqui, ó, porquanto, no 20, né? Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você escapou das coisas do mundo, sim ou não? Conheceu Jesus, escapou. Olha o que ele está falando, mas depois que vocês escaparam, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Que é quando a pessoa volta atrás. Eu acabei de falar isso lá. Não entre mais na aldeia. E envolvidos nela, tornou-se no último estado pior do que o do primeiro. Lembra que a gente leu lá no Mateus? Se a pessoa volta atrás, ela vai ficar pior do que era, porque ela já tinha escapado. Entendeu? Escapou, irmão. Agora cola com Jesus. Nunca volte atrás, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, porque melhor lhe fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo, sobreveio por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Já viu o cachorro, o que ele faz? Ele vai lá, ele passa mal, ele vomita. Aí, às vezes ele roda. Quando ele melhora do estômago, ele vai lá e vai comer aquela porcaria de novo. Pastor, me explica aí, o que é isso? Jesus já tirou você da imundície lá do mundo. Você não tem que voltar mais. Para a mesma imundície, o mesmo buraco, a mesma lama que Jesus te tirou. Agora você tem que tomar posição e só vencer, irmão. Agora eu vou agarrar firme com Jesus, vou naquele propósito, nunca volte para uma salva onde Jesus tirou você. Da imundícia onde Jesus tirou. É igual eu, lá atrás, no passado foi imundo, acabou. Não vou voltar mais. Aí ele está dizendo aqui, ó, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espanhador de mama. O que é isso?
A porca ela limpou, lavou, claro que a gente não são porcos, é um exemplo, tá? Depois ela foi lá e se enrolou todinha na lama de novo. Você e eu, nós fomos tirados do mundo. Jesus tirou a gente de lá, libertou a gente, lavou a gente com a palavra, limpou a gente direitinho e botou a gente na presença dele para vencer. Entendeu? Para viver os propósitos dele. Nunca devemos voltar atrás e se sujar, se lambrecar todinho de novo que a gente fazia lá fora. Entendeu? Sim ou não? Nunca devemos voltar para o lamaçal do pecado. Aquilo acabou, morreu. Agora é uma nova vida. Sim ou não? Entenderam direitinho? Então, glória a Deus. Então, vamos orar, senão daqui a pouco vai entrar outro culto. E aí já viu. Amém? Glória a Deus. Gente, aqui na igreja não é a melhor igreja, mas a gente procura ensinar assim direitinho, com calma, na palavra. Porque é isso que é bom para a gente aprender. Amém? Glória a Deus. E a gente vamos vencer. E não fica pensando coisa negativa não, gente. Tem que parar com isso. Bota na tua cabeça, eu sou filha de Deus, eu vou vencer. Glória a Deus, Deus vai me ajudar. Eu posso estar até passando uma situação de vida. Eu vou sair dessa situação. Deus vai me tirar. Tem que ter fé, glória a Deus. Agora se você ficar assim, não tem jeito mais não. Daqui a pouco eu já estou até vendo meu caixão. Para com isso, não está amarrado no nome de Jesus. O evangelho é boas novas, só mas é vida. Evangelho é boas novas, vida. Você ainda tem muita coisa boa para fazer na vida, amém? Deus ainda tem muita coisa boa para realizar na sua vida. Coisa que um dia você vai pensar, você vai falar, caraca, nem eu sabia que Deus tinha tudo isso para mim. Coisa boa, bênção. Amém? Toma posse. Ela vai ficar lá pensando na moda bezerra, só pensa coisa negativa. Não muda esse jeito de pensar. Acho que eu vou morrer. Acho que o Toninho também vai morrer. Acho que eu vou. Entendeu? Sei lá, acho que eu vou passar fome. Só coisa negativa, tá amarrado no nome de Jesus. Jesus falou, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. E ora, irmão, vai lá, e já cansei de estar sem pão, negócio lá, orando, daqui a pouco me dei. Ei, irmão, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui para você. O quê? Tipo, pela fé. Veio uma época da minha vida, né, Natasha, que a gente viveu uma vida que eu vou te falar, não. Alimento vinha doado, roupa era doada, creme era doado, não faltava nada para a gente, não é, Natasha? Não faltava nada para a gente. Até a roupa, uma vez a Natasha falou assim, a Natasha era bem novinha aí, minha irmã, agora já era, né, essa minha... Deu ruim na calça que ela ia para a escola, não foi? Nem calça, agora não tem mais calça para ir para a escola, não. Caraca, e cada dia eu não tinha R$1 no bolso, não recebia nada, auxílio, Bolsa Família, nada. Meu marido fora de casa nas drogas sumiu. Eu com Natasha, que era adolescentezinha, o Ivo, que era adolescente novinho ainda, que tinha nem idade nem estrutura para trabalhar, tadinho. Ele não vai ficar triste que eu falar não, mas o Ivo hoje está forte, o Ivo era não tinha, pequenininho, entendeu? E aí a minha recém-nascida, e eu na igreja sem nada, pagava aluguel. Irmãos da igreja lá que juntaram. Foi só o pastor, não, os irmãos, pastor, ajudar um pouquinho, as irmãs lá, cada uma ajudar um pouquinho. E eu fiquei 2 anos vivendo assim, sem renda, sem nada, mas esses 2 anos não faltou nada. Acabava com o perfume, eu não tinha nada, só R$1 no bolso, eu passava lá, a pastora Zilda, que vendia a mão, vende até hoje, a pastora Zilda me ajudou muito. Sem ela saber, sem nada. Irmã, quem que foi? Tem um pote, de perfume lá para você, para mim, tem um pote também de creme lá, aqueles cabelos cacheados e tal, leva para mim, não faltava nada. Aí Natasha falou, mãe, não tem mais a minha calça, não dá mais para ir para a escola. Eu falei, Jesus, São Paulo no bolso, não vou arrumar uma calça. Aí no outro dia eu cheguei no culto, estou lá, aleluia, era obreiro. Aí chegou uma outra obreira lá, irmã, eu não sei se dá não, a senhora não vai ficar ofendida não. Eu falei, não, mas e se essa calça não dá na sua filha?
Caramba, eu cheguei na calça novinha, não é, Natália? Certinho o corpo da Natasha. Falei, caraca, Deus não deixava faltar. Mesmo que você não tenha um suporte, eu não tinha nada, Bolsa Família, nada. Nem um centavo, vivi pela fé mesmo. Às vezes eu estava orando lá, não tinha nada em casa, meu Deus. Daqui a pouco chegava o Igor, mãe, aqui, ó, o pastor mandou entregar isso aqui para a senhora, ou uma irmã da igreja. Aí eu, a caixa de papelão, assim, quando eu abri, tinha tudo ali, mistura, pão. O pão chegava lá em casa, cada dia o Igor passava, alguém mandava pão para mim, lembra? Bolsa de pão, vai lá, mandou para você, gente, Deus não deixou faltar. Se você confiar em Deus, Deus vai te ajudar. Glória a Deus. Agora cair da onde? Do céu? Do céu mesmo, Deus vai usar alguém. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Tu és aquele que tem o domínio, ó Pai, sobre tudo e todos. E nós viemos a Ti agradecer o Senhor por essa palavra, esse conselho que o Senhor nos enviou essa manhã. E eu venho orar por essa pessoa, Pai, que às vezes está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, na família. Oh Deus, eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que solte a saúde dessa pessoa. Saia do casamento, saia da família, saia da prosperidade. Em nome de Jesus, eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando vocês agora. Eu estou paralisando, eu estou mandando, eu estou exigindo que saia da vida de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Começa a sair. Sai do casamento, sai da prosperidade, sai da casa, sai da família, sai da fonte de renda, vai embora, solta a saúde, vai embora agora. Em nome de Jesus, sai, não volta mais. Espírito Santo de Deus, toma agora a vida dessa pessoa, a família, a casa, muda tudo. Que o seu poder, a sua mão, Pai, venha transformar toda a vida dessas pessoas, tudo que estava dando errado, venha passar a dar certo agora em nome de Jesus. E graças a Deus, Pai, eu estou abençoando cada um deles, pedindo que o Senhor cubra aí o teu manto sagrado e leva todos os pais e todos que oraram aqui também no Face em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Minha mãe está mandando um abraço para todos os aquarianos. Glória a Deus. Gente, deixa eu dar só um lembretezinho rapidinho. Domingo agora é Santa Ceia. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor aqui. Tem uma comemoraçãozinha da Santa Ceia lá no Pastor Mota também, que é a comemoração dos 28 anos de lá no ministério. Só que a gente só vamos estar lá à noite. De manhã a gente vai estar aqui, né? 8 horas da manhã. Vamos ter o cafezinho da manhã, em nome de Jesus, né? O pessoal está agitando aí. A gente vai ter nosso cafezinho da manhã na Santa Ceia, domingo que vem. E dia 20, nós temos aqui marcado o culto das mulheres, que vai ser uma bênção. Ontem eu já conversei com a irmã Carmen. A irmã Carmen está se preparando, está até convidando algumas mulheres lá, e vai ser uma grande bênção. E eu sei, pessoal, não é fácil a gente ver, não é? O diabo, ele sabe que a mulher sábia edifica sua casa, vai ser forte, entendeu? Então, o cristiano começar a trabalhar no seu domingo, se esforça. Jesus falou para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Glória a Deus. Gente, uma estratégia do diabo é você sempre afastar você da palavra e da oração, sempre. Toda a vida ele vai tentar fazer isso. Aí para isso ele vai tentar empurrar outras coisas para você.
Entendeu? Então você sempre seja esforçado. E você que puder, convida uma amiga, né? Posso trazer um amigo? Pessoal, é culto das mulheres. Então o amigo tem que ficar para outro dia. Convida uma amiga. Entendeu? Que aí vai ficar legal, só mulher, só o cara ali pé, fica meio chato. É culto das mulheres. Então convida lá uma amiga, uma vizinha, uma irmã, sei lá, Bernardina, Geraldina, quem Deus tocar no seu coração. Pastor, se ninguém quiser vir, você tem mulher? Então, glória a Deus. Então vai ser uma bênção. Oi? O horário é 18 horas. Às 18 horas. Às 6 horas. Glória a Deus. 6 da noite. Vai ser uma bênção. A gente já está preparando tudo aqui. Tá? E essa parte ruim eu não falei, Deus. Eu vou falar as duas partes. Quinta-feira agora tem uma limpeza na igreja. 9 horas. Olha que programão, hein? De dia 25. Quem não quer um programão desse, né, Dona Maria? Limpar a igreja. Quinta-feira agora, 9 horas. Não vale dizer, já tinha marcado um compromisso. Brincadeirinha, tá? Quem puder, porque eu sei que tem pessoa que trabalha, pessoa que tem seus compromissos, né? Às vezes a pessoa quer fazer, mas não dá. Então, quem puder ajudar, Deus abençoe. Quem não puder, vai lá fazer seu serviço. Entendeu? Glória a Deus por isso. E eu ia falar mais uma coisa, eu falo dessa, né? Mas eu esqueci o que eu ia falar mesmo. Falando da limpeza da igreja. Depois eu queria ver o irmão Ronaldo, o dia que ele estivesse em casa, o irmão antes, até que fosse um dia de domingo, não sei, se tinha como ele prender aquela telha ali para mim mesmo. Porque ela não solta, mas ela fica lá no barulhão, né? Aí eu vou botar a escada aqui embaixo, aqui mesmo por baixo eles amarram. Aí ela para de bater. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor, então. Sim. Os pessoal que puderem colaborar, a pessoa vai lá e anota lá na agenda. Ou fala com a Ana Paz Cardoso, tá? Pastor, se eu não tiver nada para trazer, pelo amor de Deus, você vem para a Santa Ceia. É mais importante a sua presença. Não vai faltar a Santa Ceia por causa disso, não. Nós comemos o que tiver. Não é não? É a campanha do quilo. É porque é tanta coisa, né? Gente, a Santa Ceia do Senhor, a gente está pedindo aí, quem puder trazer 1 quilo de alguma coisa, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, um pão, porque é para a gente ajudar o pessoal que está precisando, pessoal. Tem gente que está precisando de alimento, tá? Aí vamos juntar isso, cada um fizer um pouquinho, a gente chega longe, tá? Um leite. Mas pessoal, eu vou ter que falar, não tem jeito. Deus mandou, eu vou falar com o meu pastor, mas não vai fazer. Claro que vocês, eu creio que vocês não vão fazer isso, mas a gente já está avisando logo o pessoal não vai trazer aquele feijão blandinho, só fubá e farinha. Só fubá e farinha que eu vou falar, faz isso não. Traz um feijãozinho bom, que cozinha rápido. É como se fosse para você, entendeu? Aí traz aquele pó de café lá, que aquilo ali nem coa. Já viu que tem uns pó de café que tu bota lá? Aí quando tu joga água, não sai nada.